E aí galera, beleza? Vamos fazer mais um vídeo aqui no canal Expansivo e desta vez a gente estava vasculhando alguns comentários, alguns vídeos antigos nossos aqui no canal e a gente viu um comentário bem legal sobre as 10 maiores bilheterias da história do cinema. Então hoje a gente vai falar deste assunto aqui no canal, certo? Mas antes, como de praxe, né, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal Expansivo, like, curta, compartilha, se inscreva, comente o conteúdo, espalhe para os seus amigos, certo? Então vamos lá, falando um pouco das 10 maiores bilheterias da história do cinema. Para esse momento, então, a gente vai fazer de forma decrescente, né? Vamos falar do 10º, do 9º, do 8º, assim por diante até a primeira, que é a maior bilheteria da história, tá? Então vamos lá. Eu vou falar um pouco, vou falar que filme é, vou falar um pouco da sinopse, aí eu vou dar alguns dados de quando foi fabricado, quando foi produzido esse filme, e aí eu vou falar do valor que foi arrecadado, arrecadado no filme. Então, em 10º lugar, Frozen 2. Depois de uma revelação do pai da Elsa e da Anna, a Elsa ela vai atrás de saber por que ela tem tantos poderes. E aí o contexto da história é mais ou menos isso. Ela vai atrás para descobrir por que ela tem esses tantos poderes depois do Frozen 1. Aí ela vai no Frozen 2 para saber da onde ela tira tantos poderes bons. Esse filme foi produzido, eu tenho uma colinha aqui, em 2019 e faturou mais de 1 bilhão 450 milhões de dólares. Em 9º lugar, Velozes e Furiosos 7. Em mais uma saga, em mais um filme desta saga dos Velozes e Furiosos, agora Brian, que é o Paul Walker, né? E o Vin Diesel, que é o Dom Toretto, eles têm que lidar com uma situação inesperada com um vilão assassino que quer destruir a turma deles. Então eles lutam contra esse assassino neste filme Velozes e Furiosos 7. Lembrando que esse filme foi produzido em 2015 e o Paul Walker, o Brian, ele morreu nas gravações desse filme. O filme, esse episódio, ele faturou mais de 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Em 8º lugar, Os Vingadores. Eu tenho uma colinha do filme aqui para falar alguns dados para vocês. O filme faturou mais de 1 bilhão e 518 milhões de dólares. Ele tem como objetivo falar de um soberano chamado Loki, que retorna à Terra. Ele rouba um cubo mágico, ele rouba um cubo cósmico, e aí os líderes, os Vingadores, tentam parar esse Loki, que ele quer comandar o mundo. Então o Nick Fury, ele convoca o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, o Hulk para batalhar contra o Loki. O filme faturou 1 bilhão e 518 milhões de dólares e foi produzido em 2012. Na 7ª colocação, O Rei Leão. Em 2019 foi feita uma nova reestruturação no filme, para quem é dessa época, 4, 95 por ali. Foi uma nostalgia, certo? Rever os personagens Timão e Pumba, Oscar, né? O Simba, toda a turma, num novo contexto em 3D. Então, só falando um pouco do filme, o Rei Leão trata das aventuras do pequeno leão chamado Simba e seu tio Oscar e o seu pai Mufasa. Quando Simba perde o pai, ele é condenado, o Scar, que é o tio, fala que foi ele que matou o pai, e aí ele foge e encontra os grandes amigos dele, que é o Timão e o Pumba. E aí passa-se o tempo, quando o Simba reencontra uma amiga, ele retorna para, digamos, vingança. Assim encontra o tio que tinha declarado ele como o grande motivo da briga e da morte do Mufasa. Então o Rei Leão, que é o novo Simba, ele briga com o tio, aí ele briga com o tio e tal, e aí ele se torna o novo Rei Leão daquela zona onde ele sempre cresceu e se criou. O filme
gerou 1,660 bilhões de dólares e foi feito em 2019. Sexto lugar, Jurassic Park, o mundo dos dinossauros. Depois de vários Jurassic Parks, né, uma nova versão feita, e os visitantes eles podem conviver com os dinossauros numa terra longínqua e podem até se entreter com os dinossauros. Só que um dinossauro, uma experiência mal sucedida em um dinossauro faz com que ele tenha uma inteligência maior que os outros, o que causa uma grande briga, uma grande luta, uma grande fuga também do lugar. O filme faturou 1,670 bilhões de dólares e foi fabricado em 2015. Em quinto lugar, Vingadores Guerra Infinita, fabricado em 2015 e faturando um pouco mais de 2 bilhões de dólares. O filme retrata a luta que os Vingadores têm contra o Thanos, que enfim chega à Terra. Além disso, os principais personagens têm que lutar contra o ego de cada um deles. O filme consegue atingir a marca de 2 bilhões e 5 milhões de dólares. Em quarto lugar, Star Wars, O Despertar da Força. Depois de certos vídeos e filmes dos Star Wars, né, mostra num roteiro uma organização sombria chamada Primeira Ordem, que quer dominar a República. Então um dos principais atores ali, um dos principais personagens, o Paul Dameron, ele é preso, só que antes de ser preso ele consegue a ajuda de um robô chamado BB-08 para ajudar ele. Então esse robô consegue escapar da prisão e buscar ajuda. Esse é o grande contexto da história. O filme faturou 2 bilhões e 7 milhões de dólares. Em terceiro lugar até hoje, um dos clássicos do cinema até hoje, né? Titanic. O filme retrata um contexto, né, no roteiro, o naufrágio de um grande navio até hoje, que foi fabricado em 1912. O acidente foi em 1912, né, e retrata a viagem de Southampton até Nova York, que a chegada nunca aconteceria, pois um acidente no iceberg faz com que o navio naufrague. No contexto geral assim da história, faz com que o Jack, um artista forasteiro, digamos assim, se apaixone pela Rose, uma mulher de alta sociedade. Então eles se apaixonam, tem todo um envolvimento e assim vai se desenvolvendo a história, enquanto o navio, como eu disse, saiu da Inglaterra e vai até os Estados Unidos, Nova York, né? Esse acidente então acontece numa noite em 1912 e ele mostra também um pouco do drama que as pessoas estão passando naquele momento com o navio naufragando, né? O filme então até hoje, como eu disse, é um clássico e ele faturou mais de 2 bilhões e 47 milhões de dólares e foi produzido em 1997, a terceira colocação na nossa lista dos filmes com as maiores bilheterias da história. Em segundo lugar, Avatar. O mundo paralelo chamado Pandora é descoberto com a espécie humana, com alguns animais, alguns avatares, que parecem até um pouco primitivos, mas são superiores aos seres humanos. Por conta disso, os humanos eles resolvem investigar por que ele é tão tóxico, por que ele é tão misterioso esse lugar, né? O tal Jack Sully, que é um dos personagens principais da série, ele cria um avatar e vai até o local por conta da mente humana, né? E ele se apaixona por uma avatar e tenta proteger aquele local. Esse é o contexto, assim, basicamente, do filme, né? O filme arrecada 2 bilhões 789 milhões de dólares e foi produzido em 2019. Em primeiro lugar, então, o filme que mais rendeu valores para os bolsos do cinema é Vingadores Ultimate, ou Ultimato. Mais uma saga dos Vingadores, dessa vez o filme é vendido ele rende, na verdade, né, 2 bilhões e 800 milhões de dólares. E o contexto é mais ou menos que o Thanos consegue vencer uma batalha dos Vingadores na Guerra Infinita, né, o filme anterior, e os heróis precisam lidar com a perda de amigos e entes queridos.
o Homem de Ferro, o Capitão América e a Viúva Negra, ele pretendem comandar a resistência desse titã, desse Thanos, que é louco e ele quer dominar a galáxia. O filme foi produzido em 2019, então, como eu disse, ele, como renda, ele gerou mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. E aí, gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal Expansivo. Certo? Um abraço e até a próxima!